Olá, pessoas queridas do YouTube, bem-vindas de volta ao Não Tão Básica, onde a gente se perde em histórias que aquecem o coração e despertam a imaginação. Hoje, no capítulo 20 da Descoberta das Bruxas, vamos mergulhar na mente curiosa de Diana enquanto ela folheia os livros de Matthew para descobrir quem ele realmente é. E tem mais, uma teoria que conecta humanos e criaturas, um poder novo e surpreendente e, claro, um momento bem quente entre os nossos favoritos. Então pegue seu café, se ajeite e vem comigo. Já pensou em descobrir o passado de alguém através dos livros que ele guarda? Antes de mais nada, um breve contexto. A gente viu no capítulo anterior que Diana descobriu uma revelação bombástica do DNA dela, que ela tem acumulado dentro dela, na genética dela, todos os poderes das bruxas, que atuais, modernas, passadas, presentes, futuro. A mulher poderosa. E agora, no capítulo 20, vamos continuar descobrindo junto com Diana mais sobre os poderes dela, mais sobre Matthew e mais sobre a origem das criaturas. Vocês estão prontos? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar aquele like maravilhoso, ativar o sininho para não perder o próximo capítulo. Vamos lá? Capítulo 20. Felizmente, Zabu estava ausente na hora do almoço. Depois do almoço, pensei em sair direto até o estúdio de Matthew para investigar o manuscrito de Aurora Consurgence, mas ele me convenceu a tomar um banho antes para atenuar a inevitável rigidez muscular no meu corpo. Uma cãibra na perna me fez parar na metade da escada. A alegria da manhã custava um preço. Eu tomei um banho longo, quente e relaxante, um bálsamo. Depois vesti uma calça de moletom preta, um suéter e um par de meias e desci a escada. Lá embaixo o fogo ardia na lareira. Minha pele se avermelhou, alaranjada com o calor do fogo. Como seria controlar o fogo? Meus dedos reagiram com formigamento e rapidamente enfiei as mãos no bolso. Matthew me olhou lá da escrivaninha. O manuscrito está perto do computador. A capa preta do livro me atraiu como um imã. Sentei-me à mesa e abri, manuseando com todo cuidado. As cores estavam bem mais vibrantes do que antes. Admirei a gravura da rainha por um tempo. Passei para a primeira página. Incipit tractus Aurora Consurgam intitulatus. As palavras me eram familiares. Aqui começa o tratado intitulado Despertar da Aurora. Mas nem por isso deixei de sentir um arrepio de prazer, como se estivesse vendo pela primeira vez. Ela me traz tudo o que há de bom. Ela é conhecida como a sabedoria do sul, a que chama para as ruas e para as multidões. Li em silêncio enquanto traduzia do latim. Era uma obra magnífica, repleta de parafrases tanto da escritura como de outros textos. Você tem uma Bíblia aqui? Seria mais produtivo investigar o manuscrito com a Bíblia na mão. Tenho sim, mas não sei por onde anda. Você se incomodaria em dar uma procurada? Matthew ergueu-se ligeiramente da cadeira, mas os olhos fixos na tela do computador. Eu faço isso. Levantei e corri o dedo pela borda da prateleira mais próxima. Os livros não estavam dispostos por tamanho, e sim por ordem cronológica. Uma das primeiras estantes era tão antiga que não pude deixar de pensar sobre o que ela poderia conter. Talvez obras perdidas de Aristóteles? Tudo era possível. Quase a metade dos livros de Matthew era encadernada para proteger as bordas muito frágeis. Alguns exibiam marcas de identificação nas lombadas, com títulos e nome dos autores escritos em tinta preta. Em outros, as lombadas estampavam o título e o nome do autor em letras douradas e prateadas. Foi passando por manuscrito de folhas grossas com pequenas granulações, alguns com pequenas letras gregas na lombada. Continuei observando as estantes à procura de um livro grosso. Em dado momento, parei o dedo indicador na frente de um livro com capa de couro marrom. Nossa, Matthew, não me diga que essa Bíblia Sacra 1450 é o que eu estou pensando. É o que está pensando, ele respondeu automaticamente, digitando no teclado com a velocidade sobre-humana, sem prestar atenção no que eu fazia ou dizia. Coloquei a Bíblia de Gutenberg no mesmo lugar e continuei percorrendo as estantes, torcendo para encontrar outra Bíblia além daquela.
Parei o dedo novamente na frente de um outro livro com a etiqueta onde se lia Will's Players. Você ganhou esses livros de amigos? Ganhei sim, a maioria. Matthew nem se deu o trabalho de erguer os olhos. Mais tarde, tanto o exemplar alemão como os primórdios da dramaturgia inglesa seriam temas de discussão. Quase todos aqueles livros estavam intactos. Isso não me surpreendeu porque eram de Matthew. No entanto, alguns estavam bastante gastos pelo uso, como por exemplo o livro alto e fino que encontrei na prateleira inferior de uma das estantes com os cantos tão puídos que as pastas de madeira sob a cobertura de couro estavam à mostra. Curiosa para saber por que eram dos favoritos de Matthew, tirei-o da prateleira e abri as páginas. Um livro de anatomia de Versalhes datado 1543. O primeiro a exibir corpos humanos dissecados em detalhes. Saí então em busca de outro livro com sinais de uso constante, para entender melhor Matthew. Encontrei um volume pequeno e grosso. Lia-se na lombada do título De Motu, escrito em tinta preta. Era um estudo sobre a circulação do sangue, de William Harvey, publicado pela primeira vez nos anos de 1620, com uma explanação de bombeamento do coração que na época deve ter despertado o interesse até dos vampiros que já tinham noções do assunto. Entre os livros mais lidos por Matthew encontravam-se os de eletricidade, microscopia e fisiologia. No entanto, o mais usado estava na estante do século XIX, a primeira edição de Origem das Espécies de Darwin. Depois de uma olhadela em Matthew, puxei o livro da estante com todo o cuidado. A capa de tecido verde com título e nome do autor, gravado a ouro, estava desabotada pelo uso. Matthew assinara o próprio nome na guarda. Dentro do livro havia uma carta dobrada. Caro Sir, dizia, finalmente chegou às minhas mãos vossa carta de 15 de outubro. Estou mortificado por ter demorado tanto para responder. Ao longo dos anos, tenho coletado fatos relacionados à variação e à origem das espécies, e vossa aprovação aos meus argumentos chega com uma notícia alvissareira, dado que meu livro logo estará nas mãos do editor. Meu Deus, ele se correspondia com Darwin! Gente, que vampirão velho! No final da carta, assinatura C. Darwin e data 1859. Matthew trocara cartas com Darwin poucas semanas antes da publicação da obra em novembro. O vampiro tinha feito anotações a lápis e a tinta que praticamente preenchiam todo o espaço branco disponível nas páginas. As anotações particularmente abundantes em 3 capítulos, referentes ao instinto, ao hibridismo e às afinidades entre as espécies. Tal como ocorrera com o Tratado de Harvey sobre a circulação do sangue, o 7º capítulo do livro de Darwin, sobre o instinto natural, deveria ter sido leitura obrigatória entre os vampiros. Matthew tinha sublinhado determinadas passagens, escrevendo por cima e por baixo das linhas, e também às margens à medida que crescia o seu entusiasmo pelas ideias de Darwin. Portanto, podemos concluir que os instintos domésticos foram adquiridos e os instintos naturais foram perdidos parcialmente pelo hábito e parcialmente pela seleção e acumulação do homem ao longo de sucessivas gerações, peculiares hábitos mentais e ações, os quais surgiram pela primeira vez de algo que em nossa ignorância chamamos de acidente. Os apontamentos de Matthew incluíam questionamentos sobre os instintos que podiam ter sido adquiridos e sobre a possibilidade de ocorrer acidentes na natureza. Isso significa que nós mantivemos os instintos que os humanos perderam ou por acidente ou por hábito? Ele colocou a questão à margem inferior de uma página. Nem precisei me perguntar a que ele se referia com o nós. Ele se referia às criaturas, tanto vampiros como bruxos e demônios. Neste capítulo referente ao hibridismo, o interesse de Matthew foi fisgado pelos problemas de miscigenação e de infertilidade. Os primeiros cruzamentos entre formas suficientemente distintas para serem consideradas como espécies e seus híbridos, escreveu Darwin, são geralmente não universalmente estéreis. Um desenho de uma árvore genealógica ocupava a margem próxima da passagem sublinhada, e havia uma pergunta no espaço onde as raízes e 4 ramos se encontravam. Por que a endogamia não levou à esterilidade ou à loucura? Matthew escrevera esta pergunta ao tronco da árvore, e no alto da página ele anotara, uma espécie ou 4, e também comment sont faits les deux.
Rastreei a escrita com meu dedo. Era a minha especialidade, tornar os rabiscos dos cientistas legíveis para qualquer um. Na última anotação daquela página, Matthew recorrera a uma conhecida técnica para ocupar seus achados. Misturou francês e latim e fez uma abreviação arcaica com o termo demônios, mantendo a primeira e a última consoantes e substituindo as demais por vogais coroadas por traços. Dessa forma, ninguém que folheasse o livro leria a palavra demons e, portanto, não se deteria para uma olhada mais apurada. Como são feitos os demônios? Matthew se fez essa pergunta em 1859. Um século e meio mais tarde, ele ainda procurava uma resposta. O trecho onde Darwin começava a discutir as afinidades entre as espécies, a caneta de Matthew não parou mais de escrever nos espaços brancos da página, tornando quase impossível a leitura do texto impresso. Junto à passagem onde se lia: desde o primeiro amanhecer da vida, todos os seres orgânicos são criados para que se assemelhem uns aos outros em graus descendentes, de modo que possam ser classificados em grupos sob grupos. Matthew escreveu: Origens, em letra maiúscula com tinta preta. Algumas linhas abaixo, em outra passagem, era duplamente sublinhada. A existência de grupos teria uma significação simples se um dado grupo tivesse sido colocado exclusivamente para habitar a terra e um outro a água, um para se alimentar de carne, outro para se alimentar de verduras e legumes, e assim por diante. No entanto, o caso é largamente diferente na natureza, pois é notório que até mesmo os membros do mesmo subgrupo em geral têm diferentes hábitos. Será que Matthew acreditava que a dieta alimentar dos vampiros era um hábito e não uma característica definidora da espécie? Prossegui a leitura e encontrei outra pista. Finalmente, as diversas classes de fatos considerados nesse capítulo me levam a afirmar que inúmeras espécies, gêneros e famílias de seres orgânicos com os quais este mundo está povoado, todas elas descenderam, cada qual dentro da sua própria classe ou grupo de genitores comuns, e todas foram modificando ao longo da descendência. Na margem da folha, Matthew tinha escrito: "E ce qui explique tout." O vampiro acreditava que a morfogênese explicava tudo, ou pelo menos acreditava nisso em 1859. De acordo com ele, era possível que demônios humanos e vampiros e bruxos compartilhassem os mesmos ancestrais. Nossas diferenças residiam então na descendência, nos hábitos e na seleção. No laboratório, Matthew não tinha respondido à minha pergunta sobre se éramos uma única espécie ou 4, mas não poderia fugir da resposta na biblioteca dele. Matthew continuava absorto em seu computador. Fechei a capa do Aurora Consurgens para não deixar as páginas desprotegidas. Abandonei a procura de uma bíblia mais comum e me instalei no sofá junto à lareira com um exemplar de Darwin. Abri o livro na intenção de entender melhor o vampiro, a partir das anotações que ele tinha feito dentro daquelas páginas. Ele ainda era um mistério para mim. Talvez um mistério muito maior, ali em Septu. O Matthew da França era diferente do Matthew da Inglaterra. Ele nunca o vira tão absorto no trabalho daquela maneira. Amada, você não conhece o cidadão? Como assim? Vocês tiveram 3 encontros na biblioteca, já você conhece ele. Ai, Diana. Eu nunca vira tão absorto no trabalho naquela maneira. Seus ombros não estavam empertigados e sim relaxados, e ele apertava levemente o lábio inferior enquanto digitava. Era um sinal de concentração que acrescia uma ruga sutil entre as sobrancelhas. Ele se concentrava inteiramente no trabalho e digitava com bastante força. Eu nunca o tinha visto bocejar. Será que o bocejo e os ombros largos indicavam o mesmo relaxamento? Um dia depois de nos conhecermos, Matthew disse que precisava ter plena posse do lugar em que estava. Ele dominava cada centímetro daquele lugar. Cada cheiro, cada criatura da vizinhança lhe eram familiares, sem falar no relacionamento que mantinha com a mãe e Marte. Aquele estranho acampamento de vampiros constituía uma família que me acolhia por amor a Matthew. Peraí, tu já tá classificando Isabu como o te acolhe? É uma maneira diferente de acolher. Desviei a atenção para a obra de Darwin, mas o banho, o calor da lareira e o ruído constante dos dedos de Matthew no teclado do computador me embalaram e caí no sono. Acordei coberta com uma manta, o Origem das Espécies fechado no chão, com um marcador de página assinalando o ponto que eu havia interrompido a leitura. Ruborizei.
Eu tinha sido flagrada bisbilhotando. Boa noite, disse ele do sofá em frente ao meu. Ele enfiou um pedaço de papel no livro em que estava lendo e o pôs em cima do joelho. Que tal um vinho? O vinho me pareceu uma ótima ideia. Claro, por favor. Só eu ou os vampiros são alcoólatras? Ele só bebe vinho. E chá também, né? Vinho e chá. Ele foi até uma mesinha do século XVIII, próxima ao patamar da escada. Lá estava uma garrafa sem rótulo e sem rolha deixada ao lado. Inalei o vinho e a primeira resposta antecedeu a primeira pergunta de Matthew. Framboesas e pedras. Para uma bruxa até que você não está se saindo mal. Ele balançou a cabeça em sinal de aprovação. O que é que eu estou bebendo? Perguntei tomando um gole. É um vinho antigo, raro? Nem uma coisa nem outra. Deve ter sido engarrafado há uns 5 meses. É um vinho da região, das vinhas que estendem ao longo da estrada. Não tem nada sofisticado e nada de especial. Notei que você desistiu da Bíblia por algo mais científico. Está gostando de Darwin? Ele perguntou de um modo ameno, depois de me observar por alguns segundos enquanto eu sorvia o meu vinho. Ainda acredita que as criaturas e os humanos descendem de genitores comuns? É realmente possível que nossas diferenças sejam meramente raciais? Ele se mostrou um tanto impaciente. Lá no laboratório já lhe disse que não sei. Você estava cheio de certezas em 1859 e achava que a ingestão de sangue podia ser simplesmente um hábito alimentar e não uma marca distintiva. Você já se deu conta do avanço que a ciência fez da época de Darwin até os nossos dias? A prerrogativa de todo cientista é mudar o seu pensamento à medida que vão surgindo novas informações. Afora isso, as noções humanas sobre distinções raciais deixaram de ser evidências para a ciência. Pesquisadores modernos afirmam que a maioria das ideias sobre raça não passa de métodos superados de homens para explicar diferenças facilmente observáveis entre eles próprios e os outros. A razão pela qual você está aqui, a razão pela qual todos nós estamos aqui, isso realmente o consome, falei lentamente. Comprovei isso em cada página do livro de Darwin. Ele fixou os olhos no vinho. É a única pergunta que vale a pena perguntar. Matthew disse isso com uma voz macia, mas as rugas e as sobrancelhas arqueadas do rosto denotavam rigidez. Eu quis amenizar aquelas rugas e fazer aquele rosto sorrir, mas continuei sentada enquanto a luz da lareira dançava na pele branca e nos cabelos negros de Matthew. E ele se voltou novamente para o livro com um copo de vinho na mão. Vamos nos reunir com Isabu no salão antes do jantar? Vamos, respondi endireitando os ombros, mas primeiro tenho que trocar de roupa. A melhor peça do meu guarda-roupa não valia um vintém comparado com o de Isabu, mas eu não queria que Matthew se envergonhasse muito de mim. Ele, como sempre, parecia pronto para uma reunião de altos negócios ou para uma passarela de Milão, com uma simples calça de lã e muitos outros suéteres no seu vestuário. Os últimos suéteres que ele tinha vestido eram todos de cachemir, grossos e macios. Depois de ter feito o máximo possível com a minha aparência, enfiei os pés nos mocassins e desci a escada. Matthew ouviu os meus passos com ouvidos aguçados e já estava a postos no patamar da escada. Lentamente, ele abriu o sorriso de olhos iluminados quando me viu. Você fica bem melhor de azul e preto. Você está linda. Ele murmurou, beijando formalmente as minhas faces. O sangue incendiou meu rosto quando ele enfiou os dedos pelos meus cabelos e subiu da nuca ao alto da cabeça. Fique atenta e não se deixe irritar por Isabu. Diga a ela o que disser. Vou tentar, retruquei com um risinho e um olhar inseguro. Chegamos ao salão e encontramos Martha e Isabu. A mãe de Matthew estava cercada de jornais de diferentes países europeus, além de um jornal escrito em hebraico e outro em árabe. Boa noite, mamã, disse Matthew beijando a face de Isabu. Quando ele virou o corpo para beijar a outra face, ela abriu as narinas com os olhos gelados e furiosos cravados em mim. Eu sabia porque ela me olhava de maneira tão cruel. Matthew estava com o meu cheiro. Vem aqui, garota, disse Martha, batendo na almofada ao lado e olhando de uma forma ameaçadora para a mãe de Matthew. Abiazanem Ardentot, murmurou para o filho quando ele pegou o jornal de Welt e passou os olhos pelas manchetes com um ar de desgosto.
Onde foi? Perguntei. Outra vítima fora encontrada com o corpo todo drenado. Se Isabu pensava em me excluir da conversa em alemão, ela que pensasse 2 vezes. Munique, respondeu Matthew com o olho enterrado na página que estampava a matéria. Meu Deus, por que ninguém faz nada a respeito? Matthew, nós precisamos ter cuidado com aquilo que desejamos, disse Isabu, mudando rapidamente o assunto. Como foi seu passeio a cavalo, Diana? Maravilhoso. Muito obrigada por ter deixado que eu montasse em Hakassa. Respondi sentada ao lado de Martha, fazendo força para encarar Isabu sem piscar os olhos. Ela é voluntariosa demais para o meu gosto, disse Isabu voltando-se para o filho, que teve um bom senso de enterrar o rosto no jornal outra vez. Fidat é mais obediente. À medida que fiquei mais velha, aprendi a admirar essa qualidade nos cavalos. E também nos filhos, pensei. Martha sorriu para mim com um olhar encorajador e se levantou para se ocupar do aparador. Depois voltou com um copo de vinho grande para Isabu e outro muito menor para mim. Retornou ao aparador e voltou com outro copo de vinho para Matthew. Ele o cheirou com uma expressão de prazer. Obrigado, mamã, disse erguendo o copo em tributo. Hein? Mas esse vinho não é tão bom assim, disse Isabu sorvando um gole do mesmo vinho. Ele não é lá essas coisas, não. Só é um dos meus favoritos. Obrigado por se lembrar. Matthew saboreou o vinho antes de ingeri-lo. Os vampiros são tão apaixonados pelo vinho quanto você? Perguntei, sentindo o aroma picante do vinho. Você bebe vinho o tempo todo e nunca vi nem um pouco bêbado. Era isso que eu estava perguntando, Diana. Você tirou as perguntas da minha boca. Ele riu. A maioria dos vampiros é muito mais apaixonada pelo vinho do que eu. E quanto a ficar bêbado ou não, a nossa família sempre foi conhecida pelo seu admirável autocontrole, não é mesmo, mamã? Isabu soltou uma bufada, incompatível com seu ar de lady. Às vezes, em relação ao vinho, talvez. Você deveria ser diplomata, Isabu. É muito boa em respostas rápidas e evasivas, eu disse. Martha soltou uma risada. Eu nunca pensei que chegaria um dia que mamãe seria vista como diplomática, especialmente pelo modo de falar. Na verdade, ela sempre foi a melhor na diplomacia da espada. Martha soltou um risinho de assentimento. Eu e Isabu olhamos para ele indignadas, e isso fez rir novamente. O clima do jantar foi consideravelmente mais ameno do que da noite anterior. Martha sentou à cabeceira da mesa, com Isabu sentado ao seu lado esquerdo e eu ao seu lado direito. Foi um vai e vem de travessas abarrotadas de comida, tudo que se possa imaginar, desde sopa de cogumelos silvestres até elegantes fatias de carne. Eu manifestei em voz alta o meu deslumbramento pelo fato de que alguém que há muito não se alimenta de comida cozida tivesse tal maestria no manejo dos temperos. Matthew ruborizou, abriu um sorriso deixando à mostra as covinhas e deu umas palmadas em Matthew, que começou a contar histórias dos mais espetaculares desastres culinários dela. Lembra da torta de pombo? Ele perguntou rindo. Ninguém lhe explicou que o pombo só podia ser alimentado até 24 horas antes de ser cozido, porque ao contrário sairia um chafariz de dentro dele. O comentário rendeu-lhe um cascudo na cabeça. Matthew, disse Isabu sacando as lágrimas que brotaram de tanto que ela riu. Você não deveria provocar Martha. Você também teve uma série de desastres no transcorrer dos anos. E presenciei tudo isso, disse Martha carregando a salada. A essa altura o inglês dela estava bem melhor, como se ligasse a chave da língua para falar comigo. Quase você inundou o castelo com aquela sua ideia de captar água do telhado, por exemplo, uma vez. Ela começou a contar os dedos. E quando você esqueceu de coletar os impostos? 2. Era primavera, você estava entediado e certa manhã acordou e saiu para fazer a guerra na Itália. Seu pai teve que implorar de joelhos pelo perdão do rei. E também teve aquela vez em Nova York, acrescentou triunfante. Os 3 vampiros continuaram a desafiar reminiscências. Ninguém se referia ao passado de Isabu. Quando escapava alguma coisa sobre ela ou sobre o pai de Matthew ou sobre a irmã dele, a conversa rapidamente tomava um outro rumo. Eu percebi, mas não disse nada. Era melhor que a noite prosseguisse como eles queriam, e estranhamente me senti reconfortada por fazer parte novamente de uma família, mesmo uma família de vampiros. Depois do jantar, retornamos ao salão, onde o fogo da lareira estava mais forte e esplêndido do que antes. Beba, disse-me olhando atentamente. Isabu lançou um olhar significativo para ela e voltou os olhos para mim. Esse chá vai lhe ajudar a dormir. Foi você que fez? O chá tinha um gosto de ervas e flores.
O chá de ervas não me agrada muito, mas aquele era refrescante e ligeiramente amargo. Sim, ela disse voltando-se para Isabu. Faço esse chá há muito tempo. Aprendi a fazer com minha mãe e posso ensinar para você. Uma canção vibrante e ritmada ecoou ao redor. Matthew mudou a posição das poltronas próximo da lareira para abrir espaço. Voulez danser, mon mieux? Perguntou para sua mãe, estendendo as mãos. O sorriso de Isabu se tornou radiante. Ok. Ela também estendeu as finas mãos para ele. Quando Matthew e Isabu começaram a dançar, eles simplesmente colocaram Aster e Ginger no chinelo. Juntos rodopiavam e se afastavam um do outro, e depois se uniam, rodopiavam outra vez e se uniam e rodopiavam mais uma vez. Que dança é essa? Perguntei. Começou como tarantela, ele disse enquanto levava a mãe até a poltrona. Mas mamã se contenta com uma única dança. Então desenvolvemos alguns elementos da volta elisabetana e terminamos com um minueto, não foi, mamã? Você sempre foi um exímio dançarino, disse orgulhosa. Ora, não tão exímio quanto você, e certamente bem menos que meu pai, ele disse ajeitando na poltrona. Os olhos de Isabu se tornaram sombrios e uma onda de tristeza cruzou-lhe o rosto. Matthew pegou a mão da mãe e beijou-a. Ela retribuiu o carinho com um sorriso. Agora é sua vez, disse Matthew vindo em minha direção. Não gosto de dançar, Matthew. Protestei e ergui as mãos para repeli-lo. É difícil acreditar nisso. Ele me pegou pela mão direita e puxou meu corpo contra o dele. Você flexiona o corpo com mais improváveis imposições. Navega pela água naquele barco que parece uma pena e cavalga tão rápido quanto o vento. A dança deveria ser sua segunda natureza. A música seguinte parecia uma daquelas músicas bastante populares nos salões parisienses dos anos de 1920. Notas de trompete acompanhadas de bateria ecoaram pelo ar. Vai com calma com ela, Matthew, disse Isabu enquanto ele me levava pelo salão. Ela não é de vidro, mamã. Apesar dos meus protestos, ele iniciou a dança conduzindo-me gentilmente com a mão direita à minha cintura. Eu tentei controlar minhas pernas para facilitar as coisas, mas isso só piorou tudo. Minhas costas enrijeceram e ele me enlaçou com força. Relaxe, sussurrou no meu ouvido. Você está tentando conduzir e só precisa me acompanhar. Eu não consigo, sussurrei agarrando o ombro dele como se agarrasse uma tábua de salvação. Ele nos fez girar novamente. Você consegue sim, feche os olhos e não pense, o resto deixa comigo. Aconchegada nos braços de Matthew, seria fácil fazer o que ele me pedia. Sem a visão do aposento iluminado, relaxei e deixei de pensar que podíamos esbarrar em algum móvel. Matthew, disse Isabu. A voz de Isabu soou com uma nota de cautela. Le chatamon. Eu sei, ele murmurou. Os músculos dos meus ombros se contraíram. Confie em mim, disse baixinho no meu ouvido. Você está comigo. Continuei de olhos fechados e suspirei de felicidade. Seguimos dançando em volteios. Ele me soltou com delicadeza, fazendo-me girar pela ponta dos dedos com segurança. E depois me puxou de volta e enlaçou por trás, de modo a estreitar minhas costas com o peito. A música terminou. Abra os olhos, ele disse suavemente. Abri os olhos devagar. A gente estava com a sensação de que flutuava. Dançar era muito melhor do que eu pensava, pelo menos com um parceiro que tinha uma prática de mais de 1000 anos e nunca pisava nos seus pés. Ergui o rosto para agradecer e percebi que o rosto dele estava mais próximo do que sempre esteve. Olhe para baixo, ele disse. Abaixei os olhos e vi que meus pés estavam alguns centímetros acima do solo. Ele me soltou. Não era ele que tinha me mantido no alto. Era eu que tinha me mantido no alto. A metade inferior do meu corpo ganhou peso novamente logo que tomei consciência do fenômeno. Matthew me amparou pelos cotovelos para que meus pés não batessem bruscamente no chão. Lá de sua poltrona, próxima à lareira, Matthew entoou uma canção com um tom quase inaudível. Isabu se virou com os olhos apertados. Matthew sorriu confiante para mim, enquanto me adaptava à incômoda sensação de estar outra vez com os pés no chão. O chão seria tão vivo assim. Era como se milhares de mãozinhas agarrassem debaixo da sola dos meus sapatos para me pegar ou me empurrar. Foi divertido? Perguntou Matthew enquanto Marta entoava as últimas notas da canção com olhos faiscantes. Foi sim, respondi sorrindo depois de ponderar sobre a pergunta. Achei que seria. Você vem praticando há algum tempo. Talvez agora possa cavalgar de olhos abertos para variar um pouco, não é?
Ele me abraçou, irradiando felicidade e esperança. E Isabu começou a cantar a mesma canção que Marta cantarolava. Quem a vê dançar e seus movimentos tão graciosos certamente dirá que o mundo inteiro não há outra rainha igual a ela. Sumam daqui os invejosos, deixem, que dancemos juntos, que dancemos juntos. Sumam daqui, invejosos. Matthew repetiu os últimos versos da canção quando a mamãe terminou de cantar. Deixem que dancemos juntos. Sorri novamente. Com você eu danço. Não terei outros parceiros até descobrir como funciona esse negócio de voar. Ah, bem da verdade, você não voou, você flutuou. Flutuar, voar, seja como for. Na verdade, é melhor não fazer isso com estranhos. Concordo. Martha saiu do sofá para sentar na poltrona ao lado de Isabu. É a primeira vez que isso acontece com ela? Perguntou Isabu com um tom de voz sinceramente intrigado. Diana não recorre à magia, mamã, a não ser para algumas coisinhas. Ela tem muito poder, Matthew. Ela tem o sangue de bruxa correndo nas veias. Ela também poderia fazer magia em coisas grandes. Ele franziu a testa. Isso fica por conta de Diana. Já basta de tanta criancice, disse Isabu voltando-se para mim. Diana, é hora de crescer e aceitar a responsabilidade de ser quem você é. Isso aí, Isabu, chama ela pra chincha. Briga logo com essa menina. Matthew resmungou. E não adianta resmungar, Matthew de Claremont. Eu estou dizendo que é preciso ser dito. Você está dizendo que ela deve fazer, isso não é da sua conta. Nem da sua conta, meu filho, rebateu Isabu. Gente, estou amando essa mulher. Eu posso falar? O tom afiado da minha voz chamou a atenção dos Claremont, e tanto a mãe como o filho me encararam. A decisão de fazer ou não uso da magia é só minha. No entanto, me voltei para Isabu. Não posso ignorá-la por mais tempo. Isso está pipocando para fora de mim como se fossem bolhas. No mínimo, preciso aprender a controlar o meu poder. Isabu e Matthew cravaram os olhos em mim. Depois ela assentiu com a cabeça e ele também. Continuamos sentados ao pé da lareira até que as toras se consumiram pelo fogo. Matthew também dançou com Marta e de vez em quando um deles cantarolava uma canção que lhe trazia a lembrança de uma outra noite ao pé da lareira. Eu não voltei a dançar e nem por isso Matthew me pressionou. Por fim ele se levantou. Infelizmente tenho que levar para a cama a única entre nós que precisa dormir. Eu também me levantei, ajeitando as pernas da minha calça. Boa noite, Isabu. Boa noite, Marta. Muito obrigada pelo delicioso jantar e pela noite surpreendente que vocês duas me proporcionaram. Marta sorriu para mim. Isabu se esforçou, mas só conseguiu esboçar um sorriso amarelo. Marta esperou que eu saísse e na subida da escada apoiou delicadamente a mão à altura da minha cintura. Acho que eu vou ler um pouco mais. Eu disse virando o rosto à entrada do estúdio dele. Martha estava tão colado em mim que dava para ouvir sua respiração tênue. Ele segurou meu rosto. Que tipo de feitiço você me lançou? Ele disse olhando nos meus olhos. Definitivamente não foram seus olhos, se bem que não me deixam raciocinar direito. E tampouco esse aroma de mel. Ele enterrou o rosto na minha nuca. Passou os dedos pelos meus cabelos e com a outra mão puxou meu corpo na direção dele. Meu corpo se encaixou no corpo de Matthew, como se tivesse sido feito para se encaixar nele. Foi o seu destemor, ele murmurou colado em mim, e o seu jeito de agir sem pensar, o brilho que emana do seu corpo quando você se concentra ou quando voa. Deixei o meu pescoço tombar e minha carne ficou ainda mais exposta ao toque dele. Lentamente ele virou meu rosto para o dele e com o dedo polegar buscou avidamente o calor dos meus lábios. Sabia que você franze os lábios quando está dormindo? Como se não tivesse satisfeita com os próprios sonhos. Mas prefiro pensar que seus lábios anseiam por um beijo. A cada palavra que dizia, ele soava em francês. Lembrei que Isabu estava no térreo com sua audição vampiresca que podia ouvir tudo e tentei me desvencilhar do abraço. Isso fez Matthew me abraçar ainda mais forte. Matthew, sua mãe. Ele não me deixou completar a frase. Colou os lábios nos meus com um suave murmúrio de prazer e me beijou com delicadeza, mas com tanta intensidade que minhas mãos e meu corpo todo formigaram. Retribuí o beijo ao mesmo tempo que me sentia flutuando e caindo.
até que perdi a noção de onde terminava o meu corpo e começava o dele. Ele deslizou a boca pelo meu rosto até chegar aos meus olhos. Perdi o fôlego quando começou a beijar minha orelha. Ele abriu os lábios com um sorriso e me beijou na boca outra vez. Seus lábios são vermelhos como papoulas e seu cabelo são vibrantes. Ele disse depois de um beijo tão intenso que me deixou nem sem ar. Ai, esse elogio, gente. Desculpa. Mas acabaria com qualquer clima. Seus lábios são vermelhos como papoulas? Matthew, pelo amor de Deus. Mon Dieu, como você fala. O que vê de tão especial no meu cabelo? Não vejo nada. Não vejo por que alguém que tem um cabelo como o meu, segurei uma das mechas do meu cabelo, se impressionaria com o meu. O cabelo de Zebu parece um cetinho, de Marta também. Esse meu cabelo é uma confusão de cores e nunca está como eu quero. A autoestima dela é subsolo, né? É subterrâneo. Filha, se ame mais. Vamos fazer uma terapia. Gosto do seu cabelo justamente por isso. Ele gentilmente desembaraçou meu cabelo. Seu cabelo é imperfeito como a vida. Não é lustroso. Ai, gente, desculpa. Não, Matthew. Eu tô falando que a menina não tem autoestima e ele aqui me solta comentário. É fã ou é hater, meu colega? Vamos voltar, olha só, gente. Seu cabelo é imperfeito como a vida. Não é lustroso e escorrido como o cabelo dos vampiros. Fico feliz por você não ser uma vampira, daí. Diana, seu cabelo é horrível, mas eu gosto dele assim. Gente, que tóxico. E eu fico feliz por você ser um vampiro, Matthew. Ele ficou de olhos sombrios por um instante. Gosto da sua força. O beijei com o mesmo entusiasmo que tinha me beijado. Gosto da sua inteligência. Às vezes gosto até desse seu jeito mandão. E gosto ainda mais. Carinhosamente esfreguei o meu nariz no nariz dele. Do seu cheiro. Gosta mesmo? Gosto mesmo. Enterrei o nariz entre a sua clavícula e lá se concentrava um doce aroma de especiarias. Está tarde, você precisa descansar. Ele me soltou relutante. Vamos juntos para a cama. Martha arregalou os olhos de espanto pelo meu convite e me deixou ruborizada. Ele levou minha mão ao coração dele. Batia descompassado. Só vou até lá, em cima com você. Não ficarei lá, disse. Nós temos muito tempo pela frente, Diana, e nos conhecemos há poucas semanas. Sem pressa. Ai, gente, ele ainda é recatado e do lar. Não, Matthew, você tá muito bandeira vermelha. Muito tóxico. Notou a minha decepção e me deu um outro beijo apaixonado. Isso é uma promessa, disse quando o beijo terminou, do que está por vir, no momento certo. O momento certo era aquele, mas os meus lábios oscilaram entre o frio e o calor e por um segundo isso me deixou na dúvida se eu realmente estava pronta como pensava. O meu quarto estava iluminado pelas velas e aquecidas pelo fogo da lareira. Como Martha tinha subido e trocado dezenas e dezenas de velas para que estivessem acesas quando eu fosse para a cama era um grande mistério. Mas não havia luz elétrica no quarto e só me restou agradecer duplamente pelos esforços dela. Troquei de roupa no banheiro, com a porta entreaberta para ouvir os planos que Matthew traçara para o dia seguinte. Planos que envolviam uma caminhada, uma outra cavalgada e mais trabalho no estúdio. Concordei com tudo, acentuando que o trabalho viria em primeiro lugar. O manuscrito alquímico me chamava e eu estava ansiosa para estudá-lo com muito mais atenção. Deitei na enorme cama de Matthew e ele me cobriu antes de apagar algumas velas. Cante para mim, sugeri, quando ele tocou com seus dedos compridos na chama da vela sem medo algum. Uma canção antiga, uma daquelas que Martha gosta. A queda de Martha pelas canções românticas não me passara despercebida. Ele ficou em silêncio por algum momento, enquanto se movia e apagava as velas pelo quarto, deixando rastro de sombras atrás de si, à medida que a penumbra se fazia em volta. E depois cantou, então, de barítono. Ni muet, ni vu, ni non guari, ni mal mon sein, ni lagrin, quar samu no su devis, ni nasai si januhai, ni quan, coulé et tota le mercé, que mon porceur sur se o decassé. Uma canção tenra,
com uma pontada de melancolia, uma canção que terminou quando ele se aproximou de mim e deixou uma única vela ardendo ao lado da cama. O que diz a letra? Eu peguei pela mão. Não morrer, nem viver, nem curar. Não há dor na minha doença, por isso não me impede o amor dela. Matthew inclinou-se e me deu um beijo na testa. Não sei se a terei para sempre, pois toda a graça que me faz florescer ou murchar vem do poder dela. Quem escreveu isso? Perguntei emocionada pelas palavras poéticas entoadas pelo vampiro. Papai compôs essa canção para Isabu, mas outro recebeu o crédito. Ele respondeu com um brilho nos olhos e um sorriso luminoso. Desceu a escada cantarolando a canção. Fiquei deitada na cama sozinha e observei a vela arder até se consumir. E aí, gostaram desse capítulo? Diana querendo desvendar Matthew pelos livros dele foi sensacional. Nunca cheguei a cogitar essa ideia maravilhosa de tentar conhecer uma pessoa através dos livros que ela mais lê. E essa teoria, gente, que os humanos e as criaturas têm a mesma origem. Gostei, achei fascinante. Sem falar no momento que ela voa, que poder incrível. Quero já ver ela dominando todos esses elementos. E claro, não podemos deixar de fora esse momento quente entre os dois, tá? Matthew, puritano. Sei lá, eu acho ele um pouco tóxico. Não sei, vamos ver o que os próximos capítulos revelam. Quero saber a opinião de vocês, gente. Me digam nos comentários. O que vocês estão achando daí desse relacionamento de Matthew e Diana? E principalmente, se você fosse escolher um livro hoje para você entregar para alguém especial, para esse alguém entender quem é você, qual livro seria esse? E assim concluímos mais um capítulo desta saga maravilhosa e eu quero te dizer muito obrigada. Muito obrigada por ter lido este capítulo comigo hoje e eu estou muito, muito ansiosa para o próximo capítulo. Então, se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho para não perder o capítulo 21 que sai amanhã. E se você não gostou, muito obrigada por ter chegado até aqui. E é isso, pessoal. Um beijo. Fui!